Eu digo, seu pai é outro. Glória a Deus. Estenda sua mão, Santo Abençoador. Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, eis aqui o teu filho, o qual tu irás usar conforme o teu querer. Manifesta o teu nome, meu Deus, que a tua Shekinah, a tua glória, desça sobre a sua alma, sobre o seu coração e sobre o seu espírito, e que tu venha manifestar o teu nome conforme o teu querer, porque tu é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu é Deus que faz maravilha, tu é um Deus atual e atuante, que faz como quer, aleluia, na vida de quem quer, aleluia, independente da bandeira, aleluia, denominacional. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor, usa teu vaso, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Calma, Tiago. Só os irmãos Pai do Senhor, amém? Amém? Vocês estão felizes? Os papais estão felizes? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amém? Não, Deus abençoe a gente, né? Glória a Deus. Não sei se esse foi um presente do pastor. Acho que eu vou entender como um presente, viu, pastor? Colocar para pregar em dia de domingo. Olha só o presente. Dia de domingo, pela primeira vez, culto festivo que a igreja lota, mas é o primeiro dia dos pais. Olha que legal. Eu vou entender como um presente. Está perdoado, pastor. Livro de Atos dos Apóstolos, amém? Doutor Lucas escreveu. Amém, Senhor. O pezinho. Agora que eu vou tocar. Pede pra tocar. Mas disse que ele pegou um rádio velho e fez pra pedar dele. Capítulo 9 tem como título a conversão de Saulo. Deus é sempre bondoso, amém? Ele sempre confirma a sua palavra. Quando o presbítero Helder chamou Evandro para orar pelos missionários, automaticamente veio ao meu coração, pelo menos no Novo. Amém. Esse aqui não vai falhando. Quando o presbítero Helder chamou Evandro para orar pelos missionários, automaticamente o Senhor me lembrou, pelo menos no Novo Testamento, da primeira oração feita pelos missionários. Foi Jesus. No capítulo de João, no livro de João, capítulo 17. A primeira oração feita pelos missionários foi feita por Jesus. Aí quando eu pensei, aí ele chamou o irmão Evandro para orar pelos missionários. Eu falei, eita, é agora. Um trechinho da oração. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus orou por estes homens. E como ele bem disse, ele incluiu a nós nesta oração. Eu não oro apenas por eles, mas por todos aqueles que, por intermédio da pregação destes homens, crerão no meu nome. Atos 9, do em diante, diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor,
procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do quê? Caminho. Repitam comigo, do caminho. Tem gente na igreja do caminho. Homens e mulheres que ali encontraste, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Aleluia. Só que no capítulo 3, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão. Digam, caiu no chão. E ouviu uma voz a lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Disse Saulo: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora se levante e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Aleluia. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até a Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Só que, no capítulo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha como Deus sabe de todas as coisas. Saulo estava orando, aí Deus disse: ele está orando neste momento. Mostrei a ele numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo a teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Amém. Pronto, quando a gente vai começando a ler, vai começando a falar, vai começando a passar o negócio. Porque a minha garganta está mais seca do que a caixa d'água, não falta água agora. Mas vai dar certo. Aleluia. Saulo de Tarso. A tradução do nome de Saulo, do grego para o hebraico, significa Saul. Isso mesmo, Saul, o primeiro rei de Israel. E a tradução do nome dele do grego, do hebraico, quer dizer, a tradução do nome dele para o latim significa Paulo. Algumas pessoas dizem que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Mas Deus fez bem mais do que isso. Deus mudou bem mais do que o nome. Aleluia. O nome. A Bíblia não afirma por que Saul botou o nome de Saulo, ou porque ele mudou o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia afirma que ele tem 2 nomes. Ele tem posse de 2 nomes. Diz assim, Saulo, também chamado Paulo. É assim que a Bíblia fala. Ela não afirma, mas também não diz que não seja verdade. Por isso, a gente diz que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo pela transformação extraordinária que Jesus fez na vida dele. Aleluia, Deus. Por isso que isso dá esse dizer, né? Que Deus mudou o nome de Paulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. A Bíblia não afirma nada disso. Mas é possível. Porque no Oriente Médio, quando uma pessoa troca de nome, é porque ela mudou de vida. Amém? Amém. Algumas possibilidades.
Outra possibilidade que os historiadores afirmam é que ele, após o encontro com Jesus, ao qual ele não conhecia, ele preferiu, a partir daquele momento, ser chamado de Paulo. Porque Paulo, numa tradução lá, é uma condição de como é que eu vou dizer? De humildade. Então ele se encontrou numa condição de humildade espiritual, a qual ele não tinha antes de conhecer a Jesus. Essa é uma possibilidade pela qual ele era Saulo e preferiu ser chamado de Paulo. Mas vamos continuar, que a gente não tem muito tempo. Paulo, ele é o pregador dos gentios. É assim que ele é conhecido. Ele é responsável por 50% do Novo Testamento. Responsável por ter escrito 50% do Novo Testamento. A maior parte dele. Esse homem foi enviado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel era nada mais, nada menos que um rabino, um dos mais respeitados daquela época. Para o menino estudar aos pés de Gamaliel, ou desses rabinos, para ter estudo naquela época, tinha que ter muito poder aquisitivo. E Paulo tinha. Além de ter poder aquisitivo, ter muito dinheiro para poder bancar as pesadas despesas estudantis, ele tinha que ser inteligente, acima da média. Essas eram as condições para estudar naquele tempo. Ainda mais aos pés de Gamaliel. E Paulo estudou. Paulo tinha inteligência acima da média. Está dando para compreender, irmãos? Amém. Aleluia. Ele se destacou tanto no seu tempo que rapidamente ele se tornou doutor da lei e membro do Sinédrio, que era um cargo muito respeitado naquela época, principalmente pelos judeus e pelos fariseus, mais ainda. Vocês vão entender lá na frente. Além de estudar, o menino aprendia também uma profissão. Paulo era construtor de tendas. Mas ser construtor de tendas não era algo assim de se menosprezar. É como se fossem os arquitetos da nossa época. Era uma profissão respeitada. Ele tinha muito zelo pelo seu judaísmo, pelo judaísmo que ele professava. Aí, um certo dia, andando nas ruas de Jerusalém, arrastaram um moço para fora da cidade, que eles, por uma manobra irregular, ilegal, porque os judeus não tinham autoridade nem autorização para matar nem executar ninguém, somente os romanos podiam fazer isso. Eles inventaram que Estevão estava pregando contra o templo, estava ofendendo a lei, estava profanando os mandamentos que Deus deu a Moisés. Eles inventaram isso por inveja, porque por intermédio de Estevão, prodígios e maravilhas estavam acontecendo. O Espírito Santo havia se apoderado da vida dele. E o nome de Jesus estava se tornando cada vez mais conhecido. Aleluia, Deus. Aí inventaram isso para dar um golpe, para matar o menino. Como Saulo viu isso e ele era zeloso com o judaísmo que ele aprendeu, ele consentiu com a morte do menino. Para ele, aquele menino tinha que morrer mesmo. Aí na cabeça dele, o que ele pensou? Esse menino é um herege. Ele está fazendo o que não deve com o templo do Senhor. E ele está influenciando outras pessoas. Agora, quem é que está influenciando este menino? Aí ele botou na cabeça que esse menino está sendo influenciado por outro herege. Outro judeu que também era perigoso. Quem era esse judeu? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.
Aí ele botou na cabeça que ele está sendo influenciado por Jesus, por esse falso Messias, por esse herege. E agora ele tem que fazer alguma coisa. Aí o que foi que ele fez? Ele foi aos principais sacerdotes, pediu autorização para perseguir esse povo e pará-los. Porque isso é uma seita e deve ser parada. Ele colocou isso na cabeça. Temos que parar esse povo. E eu tenho que começar por Damasco. E ele recebeu autorização. A guarda do templo lhe deu uma milícia armada para que com ele fosse, prendessem esses homens e parassem esse negócio de anunciar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que conversa fiada é essa? Vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar com esses hereges. Aí ele colocou na cabeça e foi para Damasco. Vocês estão entendendo? Amém. Aí eles deram um apelido para a gente. Temos que parar as pessoas do caminho. Os seguidores de Jesus receberam o apelido de O Caminho, pessoas do caminho, porque ainda não tinha essa organização que temos hoje, ainda não tinha o nome de cristianismo. Vamos lembrar que Paulo não conhecia a Jesus, ele só ouvia falar. Amém? Amém, Deus. Temos que parar com o caminho. E por que Paulo tinha que começar por Damasco? Por que por Damasco? Porque Damasco era um grande centro comercial, de grandes linhas comerciais, que ia do norte da Síria até a Arábia. Ou seja, se esse caminho florescesse de verdade em Damasco, rapidamente se espalharia para todos esses lugares e ganharia muito mais força, muito mais credibilidade. Então tinha que ser detido lá em Damasco. O plano já está todo arquitetado. É um plano perfeito, não é não? Botou na cabeça que deve parar o caminho. Ele sabe que a possibilidade desse caminho se espalhar é lá em Damasco. Ele já tem a autorização dos caras para fazer isso. Ele é cidadão romano. Pode bolar alguma coisa, alguma lei lá com os romanos para executar esse povo, se não pararem, para prender esse povo. Ele tem a guarda do templo a seu dispor. Está tudo certo. Vai dar alguma coisa errada com os planos de Saulo? Não. Teoricamente não, amém? Então Paulo está indo para Damasco, amém? Amém, Deus. Enquanto Paulo está indo para Damasco, a gente vai deixar ele sozinho um pouquinho, com a guarda do templo, tá bom? A gente pode deixar ele sozinho? Aí a gente vai voltar alguns capítulos lá atrás. Aí vai voltando. Aí a gente chega numa conversa de Jesus com os discípulos. Ele perguntou assim: meus irmãos, o que estão dizendo por aí quem eu sou? Aí eles começaram a dizer: estão dizendo que o Senhor é um profeta. Estão dizendo que tu és Elias. E por aí vai. Aí Jesus perguntou assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aleluia! Aí Pedro, o Espírito Santo deu uma ajudinha a ele. Aí ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, Deus. Aí Jesus disse para ele: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Eu também te digo que tu és Cefas, ou Pedro, uma pedra firme, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Aí nós ouvimos a oração sacerdotal, amém? Livra-me do mal. Amém. Aí foi cantado: praga nenhuma chegará à minha tenda. Aí a gente vai voltar lá para Damasco, para onde Paulo está indo com a galera, para pegar os nossos irmãos. Aleluia. Glória. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, Deus. Aleluia. Os nossos planos são limitados.
estava tudo bem planejado, mas os nossos planos são limitados, são finitos, findos, frustrados em determinados momentos. Segundo a Bíblia, são bem pequenos se comparados aos de Deus. Quanta modéstia da palavra do Senhor. Nossos planos não são nada comparados aos dele. Os planos de Deus são ilimitados, infinitos, eternos, não podem ser frustrados. São infinitamente maiores do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que olho não viu, ouvidos não ouviram e não penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Para quem? Eu não ouvi. Para quem? Para os que o amam. E quem é que ama a Jesus aqui? Peraí que eu vou fazer essa pergunta de novo, tá? Só um minutinho. Jesus disse em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Será amado de meu Pai e me manifestarei a ele. A ele quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os... Se alguém me amar, guardará a minha... E meu Pai o amará. Meu Pai amará quem? Aquele que guardar a minha palavra. Aleluia, Deus. E nós vamos a Ele e faremos nele morada. Nós vamos fazer morada em quem? Disse Jesus: naquele que me ama, naquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha. Jesus lhes disse que é do Pai que o enviou. Glória. Aleluia. É aqui que eu vou começar a pregar agora, amém? A missão de Paulo era perseguir, matar, prender, humilhar. A missão de Deus para ele era outra. Aleluia. Caiu por terra, pois contra a igreja do Senhor não prospera. Contra a sua vida não prospera. Creio, Deus. Contra a sua família não prospera. Contra os planos que Deus tem para a sua vida não prospera. Satanás quer matar você, mas não prospera. Satanás quer acabar com os seus sonhos, mas não prospera. Não prospera. Aleluia. Aleluia. Saulo sabia tudo sobre Jesus, sobre a lei, mas não o conhecia. Mas naquele dia ele se apresentou para ele. Quero fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que Saulo, ele faltou a aula de eclesiologia. Vou imitar o presbítero Paulo. Presbítero Helder, posso? Posso imitar você? Posso? Sei de meus imitadores que eu sou de Cristo. Vou puxar uma sardinha para o lado dele. Perguntem para mim assim: o que é eclesiologia? O que essa matéria estuda? Perguntem. Eu tenho certeza que Saulo faltou nessa aula. E Gamaliel ficou bravo com ele. Quem mexe com o povo de Deus está mexendo contra o próprio Deus. Quem está indo contra a igreja está indo contra aquele quem a igreja levantou. Aleluia. Jesus. O próprio Gamaliel falou. Por isso que eu digo que Paulo não foi para essa aula. Porque ele disse para os fariseus: homem, deixa esses homens em paz. Deixa eles quietos. Porque se isso for de procedência meramente humana, vai falhar. Mas se isso for procedência de Deus, vocês estão indo contra o próprio Deus. Aí por isso que Jesus se apresentou a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Tem uma diferença muito grande de ouvir falar de Jesus, saber tudo sobre ele e conhecê-lo de verdade. Tem uma diferença muito grande. Eu quero dizer primeiramente para você o que não é conhecer Jesus. O que não vai te possibilitar conhecer a Jesus. Você orar todos os dias não vai lhe possibilitar conhecer Jesus. Acreditem, ler a Bíblia todos os dias não vai ajudar você a conhecer a Jesus.
Esses homens liam a Bíblia todos os dias, sabiam a Torá de ponta a ponta, mas não conheciam a Jesus. E quem é que conhece a Jesus? A gente acabou de ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Glória a Deus. Só conhecem a Jesus quem obedece. Sabia disso? Esse negócio de é Jesus, eu sei tudo, você sabe nada. Se você não obedecer, você não conhece a Jesus. Se eu não obedecer, eu nunca vou conhecê-lo. Porque quando a pessoa conhece a Jesus, descobre que com ele pode ter intimidade. E quer ter intimidade com ele. Aquela prostituta, quando entrou na casa daquele fariseu, ela descobriu que poderia entrar, não só entrar, mas poderia beijá-lo o tempo todo e ele não ia dizer nada. Você não me cumprimentou com o ósculo santo. E desde que eu entrei aqui, essa mulher não para de me beijar. Aleluia! É aqui que a gente descobre que Jesus gosta de ter intimidade com o seu povo. Aleluia. Para ele não tem problema nenhum. O problema é não ter intimidade com ele. Isso é um problema. Olha a intimidade de Jesus com Pedro, sem nunca Pedro ter visto ele. Só ouviu falar dele. Ele disse: e aí, Pedro, lança a rede do outro lado. Intimidade, não me conhece, sou pescador há muito tempo. Acabei de voltar, não peguei nada. Vou lançar a rede para quê? Mas com a palavra dele, ele lançou a rede e experimentou como é bom obedecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher samaritana ouviu falar de Jesus, mas não conhecia. Diz: como é que tu, judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, você pediria água e ele te daria água viva e você nunca mais teria sede. Aleluia! 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 Naquele instante, que Jesus estava, Saulo acreditou naquele instante que Jesus estava vivo e era de fato o Messias prometido. Aprendendo naquela situação que o que se faz ao povo de Deus, faz-se a Deus. E ele estava declarando guerra ao Deus de Israel. Agora, conhecendo, a sua vida começa a mudar completamente. Aleluia. No caminho de Damasco, aquele foi o encontro. Repita comigo: aquele foi o encontro. O encontro do perseguidor com aquele que seria motivo da sua perseguição. Do promotor de prisão e morte com o libertador e dono da vida. Aleluia! Do agente de guerra com o príncipe da paz. Quem era você quando encontrou a Jesus? Paulo era esse, perseguidor, escarnecedor. Vai se lembrando aí quem era você quando conheceu a Cristo? Aleluia. Ele estava indo para onde? Para Damasco. E você estava indo para onde sem Jesus? Já parou para pensar? Deixa eu mudar a pergunta. Você está indo para onde sem Jesus? Para onde você pensa que vai sem Ele? Mas hoje é o dia que Jesus apareceu no seu caminho e a sua maravilhosa luz está brilhando sobre você. E você está ouvindo a sua voz. E Ele está dizendo para você: eu sou a Jesus, de quem você precisa, de quem você depende, de que sem Ele você não é nada. Sou eu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí eu coloquei aqui que conhecer a Jesus se divide em 3 partes: indispensáveis e inseparáveis. De ouvir falar. Vocês estão conhecendo a Jesus, porque eu estou falando dele, amém? Vocês um dia conheceram a Jesus, porque um dia ouviram falar dele, amém? E vou dizer para vocês de novo, são 3 partes indispensáveis e inseparáveis. Não tem como separar uma da outra, tem que estar tudo junto.
de ouvir falar de forma pessoal. Você tem que conhecer Jesus intimamente, de forma pessoal. E você só vai conhecer, como eu disse, se você obedecer. Aleluia, Se Deus. você deixar ele entrar no seu coração. Ele bate na porta e você abre se quiser. Mas se você abrir, ele vai entrar. Glória a Vai Deus. fazer morada. Aleluia. E a outra parte é quando ele vier. Nós o veremos como ele é. Você já parou para pensar nesse encontro? Você vai conhecê-lo como ele é. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. A partir daquele grande acontecimento, a condição de vida de Saulo muda, de perseguidor a perseguido. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Porque Jesus avisou para os discípulos, então a gente tem que, lembrar o que Jesus falou. Ó, vocês serão escarnecidos, serão levados para as ruas, vão apanhar, serão humilhados por causa do meu nome. Vocês querem? Vocês vão passar por tudo isso. Ou seja, cristianismo, para quem está pensando em aceitar Jesus, não é vida fácil. Se você parar para pensar, você vai perceber que em alguns aspectos, não é mentira, é verdade, em alguns aspectos, vai piorar. Vai ter mais perseguição, vai ter mais luta, porque o diabo não vai ficar feliz. Vai ter mais escárnio, vai rolar um pouquinho de inveja, vai ser de firmes e constantes. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sempre abundantes, sabendo que tudo e que nada que vocês fazem para o Senhor é em vão. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Cristianismo não é vida fácil. Verdade. Mas se em alguns aspectos piora, em outros, meu amigo, incomparavelmente vai melhorar. Primeiramente, o seu nome será escrito no livro da vida. A Bíblia diz que a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso, é nossa herança. O escrito de dívida que nos era contrário, ele foi rasgado. Glória a Deus. Aquele povo que era limitado para falar com Deus, agora o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, meu amigo. Você tem livre acesso ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Agora você que não tinha para onde ir, tem um caminho que estava sendo perseguido por Saulo. E ele caiu por terra, porque contra a igreja do Senhor não prospera, amém? Amém. E agora você tem um caminho a seguir. Você não tinha para onde ir, mas agora você tem. Você estava perdido, você foi achado. Você tem coisa melhor do que isso?